Você que trouxe a sua Bíblia, vamos meditar, né? Salmos 40, versículo 1. Nós vamos meditar apenas no versículo 1. Nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco, né? Quando estávamos preparando, né, a mensagem para compartilharmos com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os irmãos podem se sentar. O que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite os benefícios de esperar com paciência no Senhor. Amém, irmãos? Os benefícios de esperarmos no Senhor com paciência. Este salmo, né, foi Davi quem escreveu este salmo. E Davi aqui ele traz para nós, né, uma orientação, que é esperarmos no Senhor com paciência. Nós conhecemos, né, a trajetória de Davi, e nós sabemos que Davi enfrentou muitas batalhas, enfrentou muitos momentos difíceis, enfrentou muitas barreiras, enfrentou muitas coisas, muitas adversidades. Mas Davi, ele sempre procurava o refúgio no Senhor. E Davi, ele buscava orientação em Deus. Ele ia até o Senhor e perguntava se era para ele ir, se era para ele ficar, se era para ele subir, se era para não ir. E Davi aguardava a resposta de Deus. Davi não simplesmente falava para o Senhor e agia conforme a sua vontade. Davi andava direcionado pelo Senhor. Todas as necessidades que ele enfrentou, ele buscou no Senhor a orientação. E o que o Senhor quer trazer para nós nesta noite? Irmãos, esperar. Essa palavra esperar, ela causa, né, uma inquietação. É uma coisa natural da nossa, da nossa natureza humana, que se a gente perguntar, ninguém gosta de esperar, né, irmãos? Esperar mexe, né, com as emoções, coloca a pessoa agitada, nervosa, porque é uma coisa nossa, da nossa natureza. E esperar, né, é um desafio, né, irmãos? É uma tarefa que não é fácil. Eu esperar por si só já não é fácil, é uma tarefa difícil. Agora nós vamos aqui colocar esperar com paciência. Aí é uma tarefa muito mais difícil ainda, né, irmãos? Porque hoje a gente percebe que as pessoas estão tão sem paciência. As pessoas não têm paciência para agir, para esperar. Então, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Precisamos esperar com paciência no Senhor. Porque na nossa vida física, no nosso dia a dia, é feito de esperas, né, irmãos? Tudo que vamos resolver, aonde vamos, nós não chegamos no local e imediatamente somos atendidos. Nós temos que esperar, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você não se sente bem, o que você faz? Você agenda uma consulta para você ir. E lá quando a agenda fala, a sua consulta está agendada para 9 horas. Então, qual é a orientação? Você chega 15 minutos mais cedo, que sempre falam assim para a gente, né? Então, o que você faz? Às vezes você fala assim, não, eu não vou 15 minutos, eu vou 30 minutos adiantada para eu chegar lá e logo ser atendida. Mas a gente sabe que isso não acontece, né, irmão? A gente chega lá, se está agendado para 9 horas, aí dá 9 horas, dá 9h15, dá 9h30, você não é chamado. Então começa a vir aquela agitação, aquela ansiedade, aquela falta de paciência. Mas o que acontece?
você levanta e vai embora? Não, você espera porque você tem uma necessidade. Você precisa passar por aquele profissional porque você não está bem. Então, mesmo sem paciência, você tem que esperar. Porque você não pode voltar para casa da forma que você foi. Se você não está bem, você precisa de um atendimento, você precisa de uma orientação, você precisa de uma medicação. Então, na nossa vida física, no nosso dia a dia, temos que esperar. Às vezes não gostamos, porque se perguntarmos aqui, né, ninguém gosta de esperar, né, irmã? Tem pessoas que às vezes falam assim, você resolve isso para mim? Para que dia que você quer? Eu quero para ontem, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim. Então, na nossa vida física, muitas vezes somos obrigados a esperar, temos que esperar. E agora nós queremos falar do espiritual. Na vida espiritual, há uma necessidade grande de esperarmos e esperarmos com paciência no Senhor. Porque, às vezes, irmãos, a gente coloca algo nas mãos do Senhor, uma necessidade, mas nós não temos paciência de esperar a resposta de Deus. Nós colocamos nas mãos de Deus, mas imediatamente nós vamos agir. Não esperamos a resposta de Deus, não esperamos o sinal de Deus, não esperamos a resposta de Deus. E Davi aqui ele nos ensina que nós precisamos aprender a esperar no Senhor com paciência. Por quê? É no tempo de Deus. As coisas não acontecem no meu tempo, do meu jeito, na hora que eu quero, não. É no tempo de Deus. Se eu sirvo a Deus, se eu me apresento como serva de Deus, então eu preciso saber esperar no Senhor. Eu não posso apresentar algo diante de Deus e agir da minha forma, achando que está correto, daquele jeito que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, todos os homens de Deus, os grandes homens de Deus, eles tiveram que esperar no Senhor. Nós conhecemos, relatos da Bíblia de homens de Deus que tiveram que esperar. Abraão é um. Abraão, quando o Senhor mandou ele sair do meio da sua parentela e ir para uma cidade onde ele ia mostrar que Abraão obedeceu e foi, quando o Senhor chamou, o Senhor fez uma promessa para Abraão. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor fez essa promessa para ele, que ele seria pai de muitas nações. E Abraão teve que esperar 25 anos para que a promessa de Deus fez essa promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E depois, quando o Senhor fez outra promessa, que Abraão, ele seria pai e Sara seria mãe. Quando ele fez a promessa de 75 anos, que ele seria pai de muitas nações, Abraão teve que esperar. E quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor enviou 2 anjos lá, Abraão e Sara. E aí que fez a promessa de Isaac. Abraão tinha 99 anos, quando esses anjos foram na casa de Abraão, na tenda, Sara estava dentro da tenda, e os anjos falaram, representando ali, a presença de Deus mesmo ali, era Deus falando com Abraão, que falasse com Sara. E Sara até riu dentro da tenda, porque Sara já era de uma idade avançada e já tinha cessado o costume das mulheres. Então não teria como, e além de Sara era estéril, não teria como ela ser mãe. E ela riu na tenda. Então os anjos falaram
com Abraão: daqui 1 ano, nós vamos voltar aqui, Sara vai estar com o filho nos braços. E a promessa de Isaac se cumpriu. Quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Então Abraão teve que esperar a promessa de Deus. Ele recebeu com 75 anos a promessa que seria pai de muitas nações e que também teria um filho da promessa. Mas Abraão teve que esperar. E Abraão esperou com paciência. Abraão não murmurou, não questionou, não cobrou de Deus, como às vezes nós fazemos, né? Às vezes nós ficamos cobrando de Deus: ai, Senhor, o Senhor não vai resolver o meu problema, a minha situação, aquela dificuldade, aquela luta, eu já orei, eu já pedi. Então nós ficamos cobrando de Deus. Outro homem de Deus, Davi. Davi foi ungido na adolescência, quando Davi foi ungido. E Samuel foi à casa de Jessé, e o texto fala, né, que quando passou todos os irmãos, que Samuel perguntou se tinha terminado os filhos, né? Então Jessé disse: não tem o mais moço, o mais jovem, que fica cuidando das ovelhas, né? Vamos dar o texto aqui para conferir o que nós estamos falando, né? Está lá em 1 Samuel, 1 Samuel 16:11, é onde fala que Davi foi ungido bem jovem. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. E era ruivo e formoso, e de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo. Então está, Davi, o texto fala que Davi era bem jovem. Era um adolescente. E Davi só se assentou no trono com 30 anos. Então Davi esperou uma faixa de 15 anos para se assentar no trono. E nós conhecemos a trajetória de Davi. Em momento nenhum Davi cobrou de Deus: ah, Senhor, mas o Senhor me ungiu como rei, mas quando eu vou me assentar no trono? Davi, aguardou com paciência no Senhor. E quando chegou o momento determinado por Deus, Davi se assentou no trono e se tornou rei de Israel. Outro exemplo, José. José, quando teve o sonho, do sol, a lua, as estrelas, dos feixes, José tinha 17 anos. E José só se tornou governador aos 30 anos de idade. Então José esperou 13 anos para se tornar governador. E todos nós conhecemos, irmão, a trajetória de José. O que José passou nesses 13 anos. Mas em momento nenhum a Bíblia registra José reclamando, José murmurando, José questionando com Deus. Por que o Senhor permitiu passar tudo aquilo? José foi para a cisterna, José foi vendido como escravo, José foi preso injustamente. José passou tudo isso, mas passou esperando com paciência no Senhor. Ana era estéril, não podia ter filhos, mas Ana não desistiu. Era o sonho dela ser mãe. Ana era humilhada por Penina, porque ela, na sua impaciência, ela ofereceu a sua serva, a Eucana,
e Penina humilhava ela porque Penina tinha filhos e ela não. Mas Ana não desistiu. Ela colocou no seu coração que ela queria ser mãe e ela ainda falou para o Senhor que ela queria um filho homem. E que quando desmamasse, ela ia entregá-lo no templo. Então Ana esperou com paciência no Senhor. E quando nós esperamos com paciência no Senhor, irmãos, faz toda a diferença. Porque quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, nós temos que esperar no Senhor. Porque tem o tempo de Deus, não adianta eu querer adiantar as coisas. Porque Deus, Ele vai me dar no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle, do jeito dEle. É isso que nós temos que aprender. E é isso que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Espere em mim com paciência. Eu não sei o que você tem esperado do Senhor, assim como você não sabe o que eu tenho esperado do Senhor. Mas Ele fala para nós nesta noite, espera em mim com paciência. É fácil, irmão? Não. Como já falamos, esperar é uma tarefa difícil, é um desafio, é uma arte esperar. Só o esperar, puro e simples, já não é fácil. Temos que às vezes lutar conosco mesmo. Agora esperar com paciência é uma tarefa dupla, né? É um desafio duplo, mas é necessário nós entendermos nesta noite o que o Senhor quer falar para nós, irmãos. Ele quer falar para nós, espere em mim, confie em mim, porque quando eu espero no Senhor, eu estou declarando que eu confio nele. Eu estou declarando que Ele é capaz de resolver aquele problema, aquela situação. E muitas vezes nós esperamos com paciência o homem resolver algo para nós. Né, irmãos? Que nós sabemos, né? Como falamos na nossa vida diária. Se você, aqui um exemplo, se for mexer com alguma coisa no banco, na justiça, na prefeitura, na receita, nesses lugares assim, que às vezes a gente precisa ir. Você chega lá, você tem que ter paciência. Porque você vai num lugar, você vai ali, você vai lá, agora você volta lá, então tem que ter paciência. Mas quando às vezes se trata das coisas espirituais, nós não temos paciência de esperar. Nós brigamos com Deus, nós reclamamos, nós murmuramos, nós queremos que Deus faça ali naquela hora. Ah, Senhor, eu quero isso, 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 mas eu quero, vamos dizer assim, para ontem. Com Deus não funciona dessa forma, irmão. Deus nos abençoa no tempo dEle, na hora dEle. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes o que nós pedimos não recebemos naquele primeiro momento, porque ainda não é o tempo de recebermos. Se o Senhor nos conceder naquele momento que pedimos, isso pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Dependendo do que pedimos, pode nos atrapalhar espiritualmente falando. E Deus não quer isso para nós. Deus quer o melhor para nós. E o Senhor jamais nos dará aquilo que pode nos afastar dEle. O Senhor jamais nos dará aquilo que pode bloquear a nossa comunhão com Ele. Amém, irmãos? O que Deus quer mostrar para nós nessa noite é isso, que nós temos que ser dependentes dEle. Nós vamos agora compartilhar com os irmãos alguns versículos que falam do benefício de esperarmos com paciência no Senhor. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Aí vem a confirmação, irmão, do que estamos falando. O benefício de esperar com paciência no Senhor. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o nosso coração. Se nós esperarmos no Senhor, Ele fortalecerá o nosso coração. Por isso, espera no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha aí, irmãos, mais uma confirmação do que Davi passa para nós. Olha ali o que o Senhor fala, né? Volta para mim, por favor, Jonathan. Olha lá, o que espera no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Nós vamos subir com asas como águia. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar. Essa é a promessa de Deus, se você esperar nele com paciência. Irmãos, eles falam assim, irmã, eu falo em paciência, mas é muito difícil. Paciência é um fruto do Espírito. E todo servo de Deus tem que buscar os frutos do Espírito. Paciência faz parte do autocontrole, do domínio próprio. Porque nós temos que passar pelas adversidades sem nos irritarmos, sem perdermos a paciência. Porque quem não espera, se desespera. Porque quando você não espera em Deus, quando você não espera com paciência em Deus, você se desespera, porque você fica sem saída, você fica sem direção, você fica sem lugar, você não sabe o que fazer, porque você não está esperando no Senhor com paciência. Então quem não espera, acaba se desesperando, acaba se apavorando. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós vivamos com tranquilidade, esperando nele. Como que eu posso dizer que sou serva do Senhor? Como eu posso dizer que sirvo ao Senhor, se eu não espero nele? Se eu não espero com paciência, se eu não aguardo, porque esperar é aguardar, se eu não aguardo nele a resposta, a orientação, às vezes eu até peço orientação, só que eu não espero a resposta de Deus. E o que Ele quer hoje nos ensinar é esperarmos nele com paciência. É confiar nele, porque quando nós não esperamos, irmãos, o que nós estamos declarando para o Senhor? Que não confia nele. Porque quando eu não espero, eu estou declarando que eu não confio no Senhor, que eu não confio no seu agir, que eu não confio nas suas promessas. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas a palavra de Deus fala para nós, né? Lá em Eclesiastes, que há tempo para tudo nos céus e na terra, debaixo dessa terra. Há tempo para tudo, irmão. E nós temos que saber esperar este tempo. Olha lá, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí, mais uma confirmação, irmão. Há necessidade de esperarmos. Porque não tem como nós não esperarmos em Deus. Porque quando a pessoa não tem uma vida com Deus, quando a pessoa não tem uma intimidade com Deus, quando a pessoa não caminha nos caminhos do Senhor, como não tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, aí ele não espera nada. Porque o que nós vemos aí fora é isso. A humanidade está desesperada.
A humanidade está de um lado para o outro, não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Mas nós que temos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que fizemos essa escolha de ter Jesus na nossa vida, que colocamos o Senhor no centro da nossa vida, se entregamos a nossa vida a Ele, como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu preciso esperar nele e com paciência. Esperar o tempo dele e não o meu tempo. Porque não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Porque se eu declaro que eu pertenço a Deus, que eu sou serva dele, que eu sirvo a ele, mas quando há uma situação, há uma adversidade, eu perco a calma, eu perco o controle, eu me desespero, eu não espero. Então, está alguma coisa errada, irmãos. Romanos 5, 3 e 4. Nós estamos lendo esses versículos, irmãos, para confirmar, né, o que nós estamos falando. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aí mais uma confirmação, irmão, que nós temos que ser pacientes nas tribulações, nós temos que ser pacientes nas adversidades. Porque o Senhor, né, Ele deixou isso para nós, né? Um versículo que a gente sempre ouve: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A gente ouve muito esse versículo, mas às vezes a gente não coloca em prática, né? Quando vem as tribulações, quando vem as aflições, a primeira atitude é murmurar, é reclamar, é questionar, é cobrar de Deus, porque isso, porque aquilo outro, como se nós fôssemos um repórter que estivesse entrevistando a Deus. Ah, porque isso, porque aquilo outro, porque assim, porque aquilo aconteceu assim. Aí cadê a confiança em Deus? Porque Deus é fiel para cumprir. A palavra fala que Ele é fiel para cumprir. Todas as promessas que Ele deixou aqui são para cumprir na minha vida e na sua. Mas nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Porque toda promessa deixada aqui, ela tem algo que nós precisamos fazer. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas para que a promessa se cumpra na minha vida, eu preciso fazer a minha parte. Porque a promessa de Deus, ela não se cumpre como um passe de mágica. Eu preciso fazer a minha parte. Nós temos vários versículos na Bíblia que mostram isso. A promessa, tem versículos que a promessa vem primeiro e depois vem a indicação do que eu preciso fazer para que aquela promessa venha se cumprir na minha vida. Há um versículo, né? Buscar-me-eis e me achareis. É o Senhor afirmando: se eu buscar, eu vou achá-lo. Ele vai se deixar ser achado por mim. Aí vem a minha parte. Quando? Quando me buscares de todo o coração. Agora, se eu buscar ao Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma, eu vou encontrá-lo? Não. Porque Ele é bem claro nesse versículo. Buscar-me-eis e me achareis. É uma afirmativa dele, mas Ele completa dizendo: quando me buscares de todo coração. E hoje as pessoas às vezes querem buscar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, eu busco a Deus assim. Esse é o meu jeito, eu busco assim, eu faço assim. Não, as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Porque existem os mandamentos deixados por Deus, que eu tenho que cumprir, para que as promessas se cumpram na minha vida.
Como falamos, Abraão obedeceu a Deus e a promessa se cumpriu. Davi buscava em Deus, a promessa se cumpriu. José esperou em Deus com paciência, porque tudo que José vivenciou e o propósito de Deus se cumpriu, que era José se tornar governador, era Davi se tornar o rei de Israel, era Ana dar a luz a Samuel. Então, irmãos, isso mostra para nós a necessidade de mudarmos o nosso modo de agir. Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aí mais uma confirmação, irmão. Quando nós esperamos o que nós vemos, é diferente de esperarmos o que não vemos. Porque esperar o que não vemos, aí nós temos que ter paciência para esperar. Mesmo que não gostamos de esperar, mas temos que esperar, irmãos. Como já falamos, a nossa vida é feita de espera, irmãos. O nosso dia a dia, o nosso caminhar é feito de espera. Tudo que vamos fazer, temos que esperar. Tudo que vamos fazer, tudo que vamos resolver, nós temos que esperar. Às vezes chegamos num local para resolver alguma coisa e só de chegar, um exemplo é o banco, né? Quando você vai ao banco resolver alguma coisa, quando você chega, você vê aquela fila quilométrica, aí você já começa, nossa, mas que fila grande. Aí você tem que pegar uma senha, você tem que aguardar te chamar. Mas por que você aguarda? Porque você tem uma necessidade que ela vai ser resolvida ali, no banco, com o gerente, com o atendente. Então você não pode voltar para sua casa sem resolver aquela pendência. Então o que acontece? Você tem que esperar e tem que ter paciência até a sua senha aparecer lá no visor, chamando que você pode ir lá resolver seu problema. Agora imagina na vida espiritual, com Deus, nós temos que ter ainda empenho em esperar com paciência. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que Deus está nos mostrando nesta noite? Aleluias, glória a Jesus. Hebreus 6:12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Olha aí, irmãos, mais uma confirmação. Que pela fé e pela paciência, as promessas se cumprem na nossa vida. Não tem como ser diferente, irmãos. Nós não podemos ser ansiosos na vida espiritual. Nós temos que viver a cada dia na orientação do Senhor. Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema, eu vou até o Senhor, eu coloco nas mãos dele e eu fico esperando, aguardando a resposta de Deus. É fácil não, irmãos? Porque dependendo da situação, dependendo do momento, cria em nós mesmo uma ansiedade, cria em nós assim, uma angústia de esperar. Mas nós precisamos esperar, porque esperar é o quê? Você não sabe o que virá, mas temos que esperar. E nós sabemos assim, quando você espera do homem, você não tem muita expectativa de coisas boas. Infelizmente, né, irmão? Hoje está assim. A expectativa, às vezes, um com os outros, está deixando a desejar, né? Mas quando nós esperamos em Deus,
a nossa expectativa é boa, é positiva, porque sabemos que o que vem do Senhor é bom, é agradável e perfeito, porque é assim que a palavra classifica a vontade de Deus: boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? E temos que esperar, irmãos. Não importa a situação, não importa o que estamos vivenciando. Tem momentos que não é fácil, é difícil, é dolorido, traz lágrimas, traz sofrimento, mas a nossa opção como servos de Deus é esperarmos no Senhor com paciência, como Davi nos orienta aqui, através da vida de Davi, a gente vai trazer para a nossa vida, através da vida de Davi, da vida de José, da vida de Ana. Nós podemos trazer a vida de Abraão, nós podemos trazer para nós esses ensinamentos, porque eles esperaram no Senhor e foram bem-sucedidos. Eles viram a promessa de Deus se cumprir na vida deles, porque eles esperaram no Senhor. Porque hoje a gente vê, irmãos, a pessoa se diz servo de Deus, mas quando ele está num momento difícil, às vezes a gente vê a primeira atitude da pessoa, é a pessoa recuar. Às vezes a pessoa fala assim: hoje eu não vou ao culto porque hoje eu estou triste. Hoje eu não vou ao culto porque hoje eu estou chateada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu recebi uma notícia ruim, uma notícia desagradável. Aí, irmãos, é que temos que ver. Porque aqui, na presença de Deus, nós vamos receber a orientação de Deus para como lidarmos com aquela situação. Porque tem situação que é difícil e às vezes nós paramos e olhamos para aquele momento e os nossos olhos físicos não conseguem contemplar uma saída para aquela situação. Mas quando nós oramos com os nossos olhos espirituais e olhamos para o Senhor, aí nós vemos que aquela situação é momentânea, aquilo vai passar. Porque todos os momentos difíceis, irmãos, Deus está conosco. Ele jamais nos abandona. Às vezes nós temos a sensação que estamos sozinhos, às vezes temos a sensação que Deus nos abandonou, porque nós olhamos para um lado, para o outro, e aquela situação está ali, e às vezes é uma situação séria, uma situação grave, mas nós temos que ter consciência que o Senhor está ali, sussurrando no nosso ouvido: não temas, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou aqui, isso vai passar, vai melhorar, vai voltar ao normal, tudo vai voltar ao lugar, tudo vai voltar ao normal. Quando o vento do Espírito sopra, tudo volta ao lugar. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso, porque você tem um Deus que cuida de você. Ele cuida nos mínimos detalhes, irmãos. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, porque a palavra fala que até os nossos fios de cabelos estão contados diante de Deus. Você tem noção da grandeza, da soberania desse nosso Deus? Um Deus zeloso, irmãos, um Deus cuidadoso, um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, um Deus que sabe dos seus sentimentos mais profundos. É um Deus que quando você está triste, Ele está do seu lado. É um Deus que quando você está chorando, Ele está ali colhendo suas lágrimas. É um Deus que está atento a todos os detalhes da nossa vida. É um Deus que cuida de tudo, irmãos. E nós temos que glorificar este Deus, porque é um privilégio para nós estarmos aqui
Nós poderíamos estar em outros lugares, mas nós, como Maria, escolhemos a boa parte, que é estar na casa do Senhor, é estar na presença do Senhor. E é a melhor coisa, irmãos. Às vezes a gente fica pensando por que as pessoas não querem, porque infelizmente tem pessoas que não querem. Tem pessoas que declaram com seus lábios que não quer Jesus. Mas glória a Deus que eu e você estamos aqui. Que nós não perdemos a oportunidade, nós não deixamos passar a oportunidade. Quando Jesus bateu a porta do nosso coração, nós abrimos a porta e Ele entrou. E Ele colocou em nós o seu Espírito Santo, que habita em nós, que está conosco 24 horas, que aonde nós vamos, o Espírito Santo está conosco. Aonde vamos, o Espírito Santo nos acompanha. E é Ele que nos sustenta, é Ele que segura nas nossas mãos, é Ele que nos faz caminhar, é Ele que enxuga as lágrimas, Ele que conforta o coração. Ele que traz alegria no momento difícil, Ele que traz a paz. Esse é o nosso Deus, aquele que foi à cruz por mim e por você, por amor a mim, por amor a você. E hoje nós estamos aqui, em meio à multidão, o Senhor nos escolheu. Porque a palavra de Deus fala para nós: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Deus nos escolheu, irmãos, e este é o maior privilégio, é o nosso bem maior. Nada se compara à presença de Deus em nós. Nem o maior tesouro, nem o maior patrimônio, nem a maior conta bancária se compara a ter Deus na nossa vida, a ter o Senhor Jesus na nossa vida, a ter o Espírito Santo na nossa vida. Que nessa noite nós possamos aprender a confiar em Deus, a esperar no Senhor, a termos paciência, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos difíceis. Você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a ser paciente, me ajuda a esperar no Senhor, me ajuda, Espírito Santo, e com certeza Ele ajudará. Ele se chegará a nós. A palavra de Deus fala para nós: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. É a palavra de Deus. Mas para Ele se achegar a nós, nós precisamos nos achegar a Ele. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, né? Que algo que foi falado aqui possa ter penetrado no seu coração. E a partir de hoje, você sai daqui com isso no seu coração: eu preciso esperar no Senhor com paciência. Tem falta de paciência? Peça ao Senhor. Ore a Deus, peça a Ele os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito têm que fazer parte da nossa vida. Porque nós não podemos ser cristãos rebeldes, agressivos, ignorantes, brigões. Nós não podemos, irmãos, nós temos que fazer a diferença. Temos que ter domínio próprio, temos que ter autocontrole do que falamos, do que fazemos, porque muitas vezes a falta do controle, do autocontrole, do domínio próprio, às vezes falamos na hora errada, falamos coisas erradas, magoamos as pessoas, entristecemos as pessoas, e quando nós entristecemos, magoamos o nosso próximo, nós entristecemos também o Espírito Santo, porque a orientação do Espírito Santo é que amemos uns aos outros, porque os 10 mandamentos se reduziram em 2, né? Mais importante, o primeiro é amar a Deus
sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Ninguém odeia a si próprio, né? Ninguém maltrata a si próprio. Então o ensinamento da palavra é esse: amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu magoo, se eu ofendo, se eu entristeço o meu próximo, eu entristeço também o Espírito Santo que está dentro de mim. Porque o ensinamento do Espírito Santo é amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a cada dia. E que possamos, a partir de hoje, aprendermos a esperar no Senhor com paciência. E todos esses versículos que lemos mostram para nós os benefícios de esperarmos no Senhor com paciência. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, não porque fomos nós que ministramos, mas porque é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração quando nós orávamos e pedíamos ao Senhor. E o Senhor ministrou o nosso coração. Você vai compartilhar com a minha igreja, que a minha igreja precisa esperar em mim com paciência. Então nós passamos para os irmãos, não aquilo que eu queria falar, não, irmãos, o que nós falamos aqui é o que Deus ministrou ao meu coração, e que possa também ter ministrado ao seu coração. Que Deus nos abençoe, abençoe você, a sua casa, a sua família.